Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Um acidente logo depois da realização de um sonho. Eduardo acabava de receber a primeira habilitação. Se envolveu numa batida, o irmão dele morreu. Eduardo e 3 colegas ficaram feridos. Uma sucessão de enganos termina mal. Quando o alarme tocou, o bombeiro achou que o segurança de um banco era bandido. Fez a abordagem. Um soldado que passava no local desconfiou do bombeiro e atirou. Fazendeiro que matou uma égua com um tiro por causa de fofoca espalhada pelo WhatsApp presta depoimento à polícia. O vídeo que mostra a execução do animal chocou e já tem mais de 5 milhões de visualizações. E aí, professor, o que vamos aprender hoje? Hoje eu separei 3 itens muito legais, muito importantes. Lavradora da região serrana do estado morre vítima de dengue hemorrágica. Ela era casada e mãe de 6 filhos. 2 irmãos adolescentes dão uma aula de determinação. Eles estavam bem acima do peso e conseguiram emagrecer. O segredo dos jovens, o TN te conta já já. Chuva provoca transtornos em Aracruz. Um rio transbordou e alagou a BR-101 Norte. A rodovia foi interditada nos 2 sentidos, na altura do distrito de Guaraná. Emprego, a semana encerra com vagas para trabalhar no novo shopping em Vila Velha. E ainda, sem ideia para o almoço do fim de semana? O TN te ajuda. Na dica do chefe tem macarrão gratinado com uma farofinha especial crocante. Uma delícia, hein? Continue com a gente. O Tribuna Notícias, primeira edição, volta bem rapidinho. O TN começa com a destruição do sonho de um jovem. Eduardo recebeu a primeira carteira de habilitação ontem e poucas horas depois se envolveu num acidente. O irmão morreu na hora e Eduardo está internado em estado grave. 3 colegas também ficaram feridas. Familiares desesperados. Não, fala que é mentira. Fala, não. Fala que é mentira. Em nome de Jesus. Fala que é mentira em nome de Jesus. Por favor. Inconsoláveis. Amigos angustiados, sem saber qual dos 2 irmãos havia morrido no acidente. 6 horas ele estava comigo, ele pediu cedo para sair cedo da sala, porque ele ia fazer alguma coisa. Aí me ligaram desesperada falando que tinha acontecido uma coisa com ele. Quando finalmente o corpo foi retirado das ferragens, a identidade do jovem foi revelada. Paulo Henrique Gomes Montarroio de Amorim, de 18 anos. Esse vídeo, feito por um telespectador, mostra o momento em que o irmão dele, Eduardo, de 21 anos, que dirigiu o veículo, foi socorrido pelo SAMU. Pela gravidade do acidente, testemunhas acreditavam que ele também estava morto. O acidente aconteceu no início da noite de ontem na rodovia Norte-Sul, no trecho que liga os bairros Maringá e Barcelona, na Serra. De acordo com a perícia, não existe qualquer indício de que o carro tenha apresentado algum problema antes do acidente. A hipótese mais provável é que o motorista tenha perdido o controle do carro, saído da pista e batido no poste. Ao todo, 5 pessoas estavam dentro do carro, além dos irmãos Amorim, 3 jovens estudantes que pegavam uma carona para o curso técnico que fica em Laranjeiras também ficaram feridas. Brine Pinheiro, de 18 anos, foi a que menos se machucou. Karina Alício, de 17, teve fraturas expostas na perna e Thalia Fagundes, da mesma faixa etária, que foi arremessada do veículo na hora do impacto, teve fraturas no fêmur. Os 4 sobreviventes foram levados para o Hospital Jaime Santos Neves. O pior estado é o de Eduardo, que estava em coma e foi direto para o centro cirúrgico. Estralhaçado, né? Muito estressado, porque a família é os meninos muito bons, né? Os meninos que não tinham vício nenhum, os meninos de boa índole, muitos amigos. Tanto é que você vai ver repercussão depois. Isso aí o que ele pode fazer, né? Aconteceu, né? Muitos amigos e conhecidos dos jovens foram até o hospital para terem notícias e confortar os familiares.
Com a morte de Paulo Henrique e um diagnóstico não muito animador para Eduardo, os familiares que conseguiram permanecer no hospital estavam angustiados. Eduardo, que tirou a carteira de motorista há exatamente uma semana, havia recebido habilitação poucas horas antes do acidente e estava muito empolgado com a conquista. Para o avô, a chuva pode ter sido a causadora da tragédia. Estava empolgado com a carteirinha dele, entendeu? E o motivo disso aí foi mais a chuva, né? Porque ele deve ter passado em uma poça lá, coisa, e ter perdido o controle do carro e vai acontecer o que aconteceu. Chovia muito na hora do acidente, tanto que, segundo a perícia, a água lavou quaisquer indícios que pudessem comprovar que o veículo estava em alta velocidade. Eduardo continua internado em estado grave. Das 3 amigas que estavam no veículo, 2 estão em situação estável e uma, infelizmente, corre risco de morte. A história que vamos mostrar agora é quase inacreditável. Um soldado do Corpo de Bombeiros achou que o segurança de um banco era bandido e resolveu fazer a abordagem. Um outro soldado que passava na hora achou que o bombeiro é que era o criminoso e resolveu agir. Este caso termina com um policial baleado. Acompanhe. A confusão aconteceu em frente a esta agência que fica à margem da BR-101 Norte, em Carapina, na Serra. Foi por volta das 10 horas da noite. Marca de tiro na parede, sangue bem em frente e uma cápsula de .40 marcaram uma noite de mal-entendidos. O que aconteceu aqui teria sido uma sequência de enganos. O alarme da agência teria tocado. Um segurança do local veio ver o que estava acontecendo. Um soldado do Corpo de Bombeiros de Linhares, de 22 anos, viu o homem aqui, o segurança em atitude suspeita, e achou que ele estava tentando assaltar a agência. Acabou abordando o segurança. Um soldado que é lotado aqui no 6º Batalhão, vendo aquela abordagem, achou que se tratava de um assalto e acabou reagindo. Houve troca de tiros e o soldado do Corpo de Bombeiros foi baleado pelo soldado do 6º Batalhão no braço. O que ainda não foi explicado é por que ambos não se identificaram e, se houve identificação, por que trocaram tiros. O soldado do Corpo de Bombeiros, Adriano Rodrigues Rabelo, de 22 anos, foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves, enquanto o soldado Tiago Fraga Gurizato, de 26, foi ao DPJ da Serra prestar depoimento. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, que irá apurar os fatos. A Corregedoria da PM vai abrir um inquérito e a ação também será investigada pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros. O homem que gravou um vídeo atirando na cabeça de um cavalo já prestou depoimento à polícia. O vídeo já foi visualizado milhões de vezes na internet. O rapaz disse que o animal estava doente e já seria sacrificado. O negócio é o seguinte, começou a falar mal de mim agora, pra essa p desse tal de WhatsApp, vou ter que apresentar Julesca. E vai ser mais ou menos parecido assim, ó. Gostaram? O homem que aparece no vídeo já teria sido identificado pela polícia. As informações levantadas até o momento são de que ele é filho de fazendeiro e morador de Ecoporanga, interior do estado. Ele tem 31 anos e prestou depoimento ontem. O vídeo foi feito por um amigo dele, que também foi ouvido pela polícia. De acordo com o rapaz, a égua tem 16 anos e estava com uma grave doença. Teria que passar por uma cirurgia cara, cerca de R$6 mil, e ele não teria condições de pagar. O animal já seria sacrificado e ele aproveitou o momento para fazer uma brincadeira. A polícia vai apurar o caso e o procedimento legal será encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar os fatos e decidir o que deve ser feito com o cidadão. Na opinião de quem trabalha pelo bem dos animais, esse tipo de crime ainda acontece porque a lei é branda. Hoje, quem pratica maus tratos não é preso. E quem mata animais pode pegar no máximo 2 anos de cadeia. Nós estamos esperando o resultado de uma
de um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, e eu acho que já está no Senado, em que essas penas crescem bastante, ou seja, a pessoa que faça uma coisa dessas, como esse rapaz, pode ser preso, pode ser criminalizado esse ato. Eu tento passar para as pessoas que a denúncia é importantíssima. Ela pode fazer a denúncia na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais aqui de Cariacica, em Jardim América, ou qualquer outra delegacia da Polícia Civil. Gostaram? Que ignorância. O vídeo foi gravado em maio e, de acordo com o homem que aparece nas imagens, teria sido cortado no final, onde ele explicava que tudo era brincadeira. Outras informações deste caso, daqui a pouquinho no Ronda Geral. Agora uma pergunta para os amigos do TN. História com E ou com H? O personagem ou a personagem? A aula de português hoje é no mundo do cinema. E aí, professor? E aí, professor? Hoje a gente está no cinema. E aí, Duda, gosta de pegar um cineminha? Gosto. A mamãe também, claro, né? Adoro. Sabia que dá para aprender português aqui no cinema? É verdade. Quem vai ensinar é o professor. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Naira? Vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Hoje eu separei 3 itens muito legais, muito importantes. Primeiro, história com E. As pessoas perguntam sempre, está correto escrever ou dizer história com E? No início, escrevia-se história com E para indicar uma narração fictícia, uma narração imaginária. E história com H e I para indicar uma narração verdadeira, real. Hoje, Naira, só empregamos história com H e I, tanto para indicar história verdadeira quanto para indicar história real. Ok, então a história com E não precisa mais escrever. Hoje só se escreve história com H e I. E agora, vamos lá, hein? O personagem ou a personagem. E agora, o que você acha, Duda? Eu acho que é o personagem. E aí, professor, o personagem ou a personagem? Naira, geralmente as palavras em português terminadas em GEM, gen, são no gênero feminino. Exemplo, a tatuagem, a linhagem. Personagem é um caso especial. Você pode dizer tanto o personagem quanto a personagem. Vamos lá, professor. Quando a gente vai ver um filme, a gente vai na sessão de que jeito aqui? Preste atenção concurseiros. Seção com S e C cedilha significa setor, departamento. Já secção com C e C cedilha significa corte. Por exemplo, o médico iniciou a secção, ou seja, ele iniciou o corte. Seção com C e 2 S significa o ato de ceder. Ela preferiu fazer a cessão dos bens. E sessão com S e 2 S significa qualquer reunião por um determinado período de tempo. Sessão de cinema. Ok, então vamos para a sessão do filme agora, né, pessoal? Sessão com S no começo e 2 S depois. Vamos lá? E aí, professor? Marceneiro é apontado como responsável pelo acidente que matou 2 pessoas, um amigo dele e um desconhecido. O marceneiro Davi Gonçalves de Oliveira, de 26 anos, foi ouvido hoje de manhã na Delegacia de Delitos de Trânsito em Vitória. Ele é apontado como sendo o condutor da caminhonete que provocou a batida e vitimou 2 pessoas no dia 28 de setembro, na Rodovia do Sol, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Douglas Rafael Copertino, de 28 anos, estava no veículo e morreu na hora. O motociclista Vinícius Tomé de Almeida, de 30 anos, acabou sendo atingido pelo carro e também morreu. Em depoimento à polícia, Davi negou que estivesse dirigindo o veículo no momento do acidente. Ele confirma que passou na casa de Douglas minutos antes para buscá-lo, mas alega que os dois foram até um bar. Douglas teria pedido o carro emprestado. Minutos depois, Davi teria recebido uma ligação informando sobre o acidente do amigo. Mas esta versão já foi confrontada pela polícia, já que o depoimento de uma testemunha ocular coloca Davi na cena do crime minutos depois da batida. Hoje pela manhã, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do marceneiro. Durante o mandado de busca que foi cumprido na residência dele, foi achado um celular dele, onde há conversas sobre o acidente.
esse celular foi encaminhado à perícia para ser feita a degravação e extração dos dados. Nós temos uma testemunha, tem os documentos dele dentro do veículo e outras testemunhas que viram ele dirigindo o veículo. Segundo a testemunha, ele e Davi conversaram antes do marceneiro fugir do local do crime. Davi estaria com os olhos vermelhos e com cheiro de álcool. No dia do acidente, uma lata de cerveja foi encontrada próximo ao veículo. O inquérito deve ser concluído em até 15 dias. Davi será indiciado por duplo homicídio doloso e por dirigir sem habilitação. Ele responderá ao processo em liberdade. Se for condenado, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. O dono da caminhonete, que seria um primo de Davi, também deve ser indiciado por ceder o veículo a um condutor não habilitado. O depoimento do pai de uma das vítimas no dia do acidente emociona. É uma pena que o meu filho tenha servido de exemplo, né? Mas os condutores devem tirar isso como exemplo. Só isso que eles devem fazer, meu filho. Daí. Eles eram uma dupla peso pesado. Pizza, hambúrguer, refrigerante não saíam do cardápio. Os dois irmãos chegaram a pesar juntos 250 quilos. Até que um dia, juntos, decidiram mudar essa história, sem cirurgia bariátrica ou grandes gastos. Mudaram a alimentação e começaram a fazer exercício. Olha aí o resultado. Mais de 250 quilos de pura gostosura. Que nada, muitos eram os incômodos de Everton, que aos 17 pesava mais de 130 quilos, e do irmão Rafael, que aos 15 apontava 123 quilos na balança. Para dormir, quando fazia algum exercício físico, jogar bola, doía muito, porque era o último a ser escolhido, era no gol, na zaga. A vida de gordinhos começou a incomodar os irmãos que decidiram se unir para eliminar de vez os quilos a mais. O pontapé inicial foi passar a frequentar uma academia de segunda a sábado. Na alimentação, outra mudança. Eles foram no nutricionista umas 2 vezes. Depois passaram a buscar dicas na internet e com o treinador da academia. A maior dificuldade foi deixar o refrigerante e o hambúrguer de lado. Pizza, lanche, todo final de semana, foi muito difícil largar. Por dia eu chegava a beber 4 até 5 copos por dia. Então foi muito difícil largar o refrigerante para mim. Foi, porque o X-Tudo já não faz mais tanta falta. É um estilo de vida diferente, que me satisfaz muito. A força de vontade e o foco dos meninos deram resultado. Em 1 ano, cada um perdeu mais de 40 quilos. As roupas que antes tinham que ser tamanho extra grande, agora servem apenas como troféus. A iniciativa deles foi tão radical que a mãe, a Alessandra, também resolveu entrar na dança, né, Alessandra? Isso mesmo. Vamos lá fazer reeducação alimentar, né, para a saúde e se sentir melhor, né, para o seu bem-estar mesmo. A namorada de Rafael também sentiu muita diferença. O relacionamento deles melhorou, porque antes mal conseguia fazer um carinho no namorado. Era muito difícil abraçar ele e encostar nele mesmo, era muito difícil. Pra andar, às vezes, ele me atropelava, mas a gente ia andando e chegava no lugar. Só sentado que dava mesmo pra pegar aqui, assim. Agora, hoje tá tudo diferente. Hoje sobra o braço. Os meninos não contrataram nutricionista e nem personal trainer. Nas ruas, as pessoas perguntam se eles fizeram cirurgia bariátrica. A determinação dos irmãos provoca surpresa em muitos, mas para eles, o retorno da mudança de hábitos trouxe valiosas recompensas. Aqueles gordinhos também que tem vergonha, como eu tinha, né? Para não ligar o que as pessoas falam. Você é um ser humano com qualquer um. Se eu conseguir, você também consegue. Gente, que histórias, Everton e Rafael, parabéns, a gente só pode dizer parabéns mesmo, né? Que vitória, que exemplos. Mudança simples de hábitos, não é? E a mãe vai seguir o exemplo agora, vamos ver, podemos família até acompanhar a família, né? Pois é, no Facebook os irmãos postam várias dicas. É só procurar Rafael_irado.mengo, só o Mengo aí que enfraqueceu um pouco, né? Botafoguense, né? Nada disso, Mengo, parabéns também. Emprego no comércio. As lojas do novo shopping em Vila Velha contratam consultores de venda e caixa.
Mande o seu currículo para gestorcsvv@outlook.com. Confirmada a primeira morte por dengue hemorrágica em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado. A lavradora Cristina da Cruz tinha 41 anos. Era casada e mãe de 6 filhos. Ela morreu em setembro, uma semana depois de apresentar os sintomas da dengue hemorrágica. Foi o primeiro caso registrado no município. Em todo o estado, já foram notificados mais de 20 mil casos de dengue, 500 da forma mais grave, e 15 pessoas morreram vítimas da doença. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro, e você vai ler em A Tribuna. Empresas vão contratar 2.000 para trabalhar na Petrobras. Banco punido por insistir em dar cartão a cliente. 2.000 vagas para estudar de graça em faculdades com nota do Enem. Bandido assalta professora na frente de creche, apanha de moradores e é preso. Farmacêutica vira rainha de bateria. Leia também nesta edição do Jornal A Tribuna. Modelo acaba namoro com chefão da CBF. Acidentes matam 6. E no AT2, receitas secretas que fazem sucesso. A chuva no Espírito Santo. O temporal que atingiu Aracruz esta madrugada fez o rio de Córrego Alegre transbordar e alagou a BR-101 Norte. A rodovia está interditada nos 2 sentidos, na altura do distrito de Guaraná. A força da água destruiu 2 pontes. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção por parte dos motoristas. Pois é, essa chuva é provocada pela passagem de uma frente fria no estado e a sexta-feira segue com chuva a qualquer hora do dia. Amanhã o tempo continua fechado e o sol volta a aparecer no domingo, lua minguante. Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, mínima de 22 na capital e máxima de 28 em Viana. No norte do estado, mínima de 20 em Colatina e máxima de 30 em Linhares. Na região sul, a mínima é de 17 graus em Venda Nova e a máxima é de 30 em Alegre. Na região serrana, mínima de 16 em Santa Teresa e máxima de 26 graus em Domingos Martins. Maré baixa às 4 da tarde, 70 centímetros e alta às 10 da noite, 1 metro. Jantar especial com ingredientes simples, fáceis de achar em casa. Na dica do chefe de hoje, vamos aprender um macarrão gratinado com uma farofinha especial crocante. Pessoal, tô aqui com o Rafa Barbosa. Olha só, hein? Ele era publicitário, resolveu largar tudo pela paixão pela gastronomia, não foi isso, Rafa? É, isso mesmo. Eu larguei tudo, ia fazer mestrado em comunicação, larguei tudo, fui parar na gastronomia porque sempre gostei, desde criança, de cozinhar, pentelhava minha mãe e minha avó e sempre estava na cozinha e adorava comer. Então é como a gente aprende, comendo e praticando. E vem cá, esse macarrão super diferente e ao mesmo tempo com ingredientes simples que a gente tem em casa, né? É super simples, é uma refeição completa que dá para servir para a família inteira. É um macarrão gratinado com couve e aí tem um a mais, que é a farofinha de pão. Vai ser bem legal da gente fazer e espero que todos gostem. Opa, vamos lá então, pessoal? Vamos aprender junto? Vambora! Vambora, Rafa! Para a farofinha, você vai precisar de bacon picado já fritinho, fatias de pão de forma e algumas folhas de alecrim. Eu peguei o pão, o bacon e o alecrim desfolhado, joguei tudo no liquidificador e processei. Ela fica essa farofa soltinha, que no final do prato a gente vai finalizar e quando entrar no forno vai dar uma crocância, vai como se fosse uma torrada. Só que vai ficar uma farofinha bem crocante, bem gostosinha, temperada. E isso aqui é legal também porque você pode empanar alguma coisa, empanar um frango, empanar uma carne e aí vira um empanadinho também, fica bem legal. Agora o restante dos ingredientes. Uma couve-flor média, cortada em floretes maiores. 500 gramas de penne. 2 dentes de alho picados. 250 gramas de requeijão. 50 gramas de queijo parmesão. Mussarela em fatias. Sal e pimenta do reino a gosto. Em uma panela com água fervente e sal, você cozinha o macarrão junto com a couve-flor. Na panela você coloca azeite, alho e refogue o macarrão com a couve-flor.
Depois vem o requeijão. Desligue o fogo. Agora aquela pitadinha de pimenta do reino. Despeje em uma travessa. Espalhe as fatias de queijo. Por cima vem a farofinha. E depois o queijo ralado. Agora é só levar ao forno. Está pronta essa delícia. Rafa, ficou um prato super chique e com ingredientes simples e barato, né? Eu acho que a proposta que a gente pode mostrar é isso. Não precisa usar ingredientes caros para ser sofisticado. Basta você ter criatividade e saber como usar esses bons ingredientes. Quanto custa um prato como esse? Esse prato custou, em média, R$30, sobrando ingrediente ainda. Então, rende bastante. É bem legal, dá para comer a família inteira e uma refeição completa. Fica muito bacana. Opa, vamos provar então, pessoal, que a cara tá assim, ó, perfeita. A farofinha, gente, dá o toque especial, viu? Vou te contar. Parabéns, Rafa. Que judiação com a gente essa hora, né, Gerson? Não é light, sério, mas né? É só comer um pouquinho, dá pra comer, né? Delícia! Dá pra comer tudo um pouquinho. Agora, menino light desse, no Instagram você pode procurar Chefe Rafa Barbosa para conhecer melhor o trabalho dele e encomendar delícias da ceia de Natal. Quem não conseguiu anotar a receita pode acessar o nosso site daqui a pouquinho, tribunaonline.com.br/televisão. A seguir, está na cadeia o bandido conhecido como Jabalau. Ele é suspeito de matar 2 pessoas em menos de 24 horas. Jabalau ficou sabendo que era procurado através da reportagem da TV Tribuna. E ainda, acidente com 3 caminhões e uma carreta interdita BR-101. A gente já volta agora 12h26. Está na cadeia o suspeito de matar 2 pessoas em menos de 24 horas em Vila Velha. Jabalau foi detido junto com o comparsa e ficou sabendo que era procurado depois da reportagem exibida aqui no TN. A polícia achou a matéria no celular dele. Rodrigo de Almeida Silva, de 22 anos, o Jabalau, foi detido ontem pela manhã pelos policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Uma denúncia anônima revelou o paradeiro dele e do comparsa. Jabalau foi encontrado em Cobilândia, junto com o parceiro Stanley dos Santos da Silva, de 18 anos, que teria participado dos últimos crimes com ele. O motivo dos policiais terem detido Jabalau e Stanley em Cobilândia foi, na verdade, uma tentativa de fuga deles e que começou logo depois que Jabalau recebeu pelo celular um vídeo da reportagem veiculada no TN e que falava da suspeita da polícia sobre os crimes que os dois teriam cometido. No celular de Jabalau, a reportagem que foi enviada pelos amigos dele. E nas mensagens de texto, a troca de informações sobre as acusações e ainda um aviso para ele sair de 1º de maio. Ele nega os crimes e diz que fugiu por medo, depois que soube da reportagem. Isso é um equívoco da polícia, eu estou tranquilo sobre a minha inocência. Os fatos vão ser melhor apurados e minha inocência vai ser esclarecida. E sobre as acusações eu estou tranquilo, que não tem nada a ver com isso. Estava em casa, nada a declarar não. Apesar da negativa deles, o delegado Breno Andrade afirma que há provas suficientes que colocam os dois nos crimes que aconteceram na terça-feira, já que eles usaram o mesmo veículo roubado para cometer esses crimes. Acidente envolvendo 3 caminhões e uma carreta interdita BR-101. Foi hoje cedo, perto de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com testemunhas, um caminhão rodou na pista e bateu na carreta que transportava vidro. 2 caminhoneiros que seguiam logo atrás não conseguiram parar e bateram também. Motoristas envolvidos afirmaram que havia óleo na pista. Um dos caminhoneiros ficou preso às ferragens e foi levado para o hospital em estado grave. Novas vagas de emprego temporário no comércio. São 150 chances para vendedor, caixa, auxiliar de loja, estoquista e fiscal. Mande o seu currículo para serra@nacionalrh.com.br. Um excelente fim de semana para você e até amanhã estarei aqui editando. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Fique agora com Débora Moraes e o Ronda Geral.